Olha, Deison, como vocês podem imaginar, desde que eu escrevi o meu primeiro artigo sobre pandemia, que foi justamente sobre pandemia e regime de exceção, que acabou sendo publicado em 2009, eu não tinha muito espaço para falar sobre pandemia. Não, eu não tinha muitos lugares para publicar, muitos convites para palestra e aula sobre isso. A minha agenda sempre foi muito intensa, mas mais vinculada a outros temas que eu trabalhava também, ou por dever de ofício, porque eu era professora de Direito Internacional Tradicional, e nisso me envolvia com uma série de questões que estavam surgindo, temas de direito internacional, o caso Batiste, o mandado de prisão para o al-Bashir, essas questões, eu acabava, no meu relacionamento com os meios de comunicação e de eventos e tal, eu acabava muitas vezes sendo chamada para esses temas que não eram o meu tema principal. Não que eu não tenha sido chamada algumas vezes, eu sou muito grata aos colegas que me abriram espaço para falar sobre o que eu estava pesquisando. Né? Quando eu falava o que eu estava pesquisando, invariavelmente a resposta era: não, mas esse é um tema importante, mas tinha que ter esse caminho, e poucos estavam dispostos a fazer esse caminho de entender por que a pandemia era um tema de relações internacionais tão importante, ou do direito internacional também tão importante. Mas eu não tinha nenhuma dúvida sobre isso, absolutamente nenhuma dúvida, porque nós já tínhamos vivido, na verdade eu tomei a decisão, eu sabia que ia ser saúde, mas eu tomei a decisão que ia ser, o meu objeto principal ia ser a pandemia, na gripe H1N1. Na gripe H1N1, a Sueli Dalari me pediu para representar o CPDISA, a gente escreveu um artigo juntas para a Folha de São Paulo, que foi bem polêmico, e a Sueli me pediu para representar o CPDISA numa audiência pública na Câmara dos Deputados. Então, em agosto de 2009, eu estava lá, no plenário da Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara era Michel Temer, e a Câmara, então, preocupada com a gripe H1N1, chamou um conjunto importante de especialistas. O ministro da Saúde era o Temporão, estava lá, e entre os especialistas, o presidente do Instituto Butantan, a Fiocruz, à época, Osmar Terra, secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, estava lá. Quando me fizeram um convite, fizeram para o CPDISA e eu aceitei em nome do CPDISA, me disseram que eu teria meia hora para falar, e eu preparei, né, na época, a minha posição mais forte, que é o que gerou a polêmica no artigo, é que se a OMS declarasse uma emergência internacional, ela tinha que imediatamente encorajar a quebra de patentes. Por quê? Porque aquela pandemia tinha tratamento, né? E era o Tamiflu, o oseltamivir. Então, quando a Margaret Chan anunciou a doação de Tamiflu pela Roche, eu pensei, mas o que é isso? Né? Como doação? Que história é essa, doação? Tem que quebrar a patente e fazer. Aí eu preparei todo o negócio. Quando eu cheguei em Brasília, me disseram 15 minutos. Quando eu entrei no plenário da Câmara, me disseram que era 5. Eu tinha todo o negócio escrito, joguei fora e pensei, o que eu vou dizer? Subi, eu me lembro como se fosse hoje. Subi e ainda me disseram, olha, 5 minutos vai tocar uma buzina e vão uma sirene, desculpa. Vai tocar uma sirene e vai ser cortada a tua palavra. Então tá, né? Eu tenho 5 minutos para convencer o Temporão. E subi e mandei ver. Agora, alguns meses atrás, um aluno queridíssimo, que hoje é assessor da Câmara, me mandou as notas taquigráficas dessa audiência. Né? E eu li o que eu falei. Eu fiquei tão emocionada, porque eu só lembrava que eu estava quase desesperada em ter só 5 minutos, e que eu engatei e fui, e eu sabia que tinha dado certo, porque o Temporão me respondeu, né? E o Temporão me respondeu dizendo uma coisa que eu não sabia, e que é muito bacana, que o Brasil tinha feito um acordo preferencial com a Roche, por um preço muito mais vantajoso, que tinha o oseltamivir em pó e que ele estava pronto para ser encapsulado lá pela Farmanguinhos. Aprendi muito nessa audiência, depois ouvi tudo que é bobagem dos deputados, que é possível imaginar, inclusive um que propunha o banimento do aperto de mão no Brasil para não transmitir a gripe, né?
Mas, como é que eu vou dizer para vocês? Cada vez que eu caía num desses espaços marginais em que o tema que eu tinha escolhido era discutido, eu me apaixonava mais, né? E via o quanto o Brasil estava longe do debate internacional, porque isso também eu tenho a dizer em meu favor, eu devo ser a única pessoa que sempre lê todos os documentos da OMS. Ninguém lê. O pessoal fala mal da OMS, critica e tal, mas não lê, né? Eu leio há 12 anos. Então, de fato, eu estava bem colocada, tanto do ponto de vista de acompanhar a literatura, porque aí tem uma outra coisa que eu não vou entrar para não tomar tempo, que é a evolução do campo da saúde global, que é um campo interdisciplinar que foi evoluindo ao longo principalmente desses últimos 10 anos, onde eu conheci pessoas maravilhosas que marcaram a minha visão de mundo, como João Biel, de Princeton, como a Dominique Kerrouedan, que criou a Cátedra de Geopolítica da Saúde Mundial do Colégio de França. Eu fui conhecendo pessoas absolutamente extraordinárias e o tema foi crescendo também internacionalmente. Mas eu tinha, digamos assim, uma experiência tangível sobre o que tinha sido o debate sobre a gripe H1N1 no Brasil. Depois, aconteceram episódios importantes, surtos de febre amarela, aconteceu a fosfoetalonamina, e eu continuei estudando tudo isso, mesmo que não interessasse para ninguém, eu continuei estudando tudo isso. Então, realmente, quando a coisa começa a acontecer, em janeiro eu já escrevi o primeiro artigo no Jornal da USP, porque eu achei que ninguém ia publicar. Eu pedi ajuda para a editora do Jornal da USP, e eu mandei o meu primeiro artigo para o Jornal da USP, que teve já uma repercussão grande, surpreendente para ser um artigo do jornal da universidade, em que eu já dava a linha, porque eu vi o que ia... Não precisa ter nenhum talento especial, era só ter estudado, né, e acompanhado o setor da saúde para ver o que ia acontecer. Ali eu já arranquei dizendo, só existe segurança se o eixo da resposta for o SUS, e segundo, a gente só pode ficar tranquilo enquanto o Ministério da Saúde tiver a coordenação da resposta. Foram as duas coisas que eu disse em 30 de janeiro, 30 ou 31 de janeiro do ano passado. E aí eu fui só acompanhando e, obviamente, eu não podia imaginar, quer dizer, tinha absoluta certeza de que haveria uma tensão grande, porque para a resposta ser eficaz, precisaria investir no SUS. E a gente vinha no caminho contrário, de política de austeridade fiscal, então teria essa disputa, mas a gente sabia que o SUS, com uma injeção de recursos, estava pronto e era calibrar a comunicação, era calibrar as relações federativas e ia dar certo o negócio. Eu não podia imaginar que eu ia ser testemunha de genocídio e testemunha de crime contra a humanidade, né? Então, isso foi muito intenso para mim, porque também nos anos anteriores o meu trabalho foi sendo reconhecido, ele não era reconhecido no Brasil, mas era reconhecido no exterior. Então, eu passei a integrar uma comissão da Lancet, com a minha produção sobre o ebola, sobre a síndrome congênita do vírus Zika, que eu estudei muito, porque o Brasil foi epicentro, ninguém deu bola, mas o Brasil foi epicentro de uma emergência internacional. Hoje eu sou também editora da revista de Global Public Health, da PLOS ONE, que é uma grande publicação médica, e faço parte de redes de pesquisa que são absolutamente extraordinárias. Então, eu comecei a ter um enorme sofrimento, porque eu sabia o que todo mundo esperava do Brasil e eu via o que estava acontecendo, e aí eu entrei mesmo com todo o meu sangue, dedicando todo o meu tempo, como eu dedico até hoje, para tentar reverter essa situação, né? A gente vem perdendo de goleada, né? E, de fato, intervir no espaço público é sempre muito penoso, muito complicado, mas foi um combate que a gente deu, inclusive com a linha do tempo da Estratégia Federal de Disseminação do Vírus, né? Isso aí a gente viu, né? A gente enxergou que era intencional, né? Ninguém queria ouvir isso, era impressionante. Não era nem por uma questão de defender o governo. Muita gente crítica, de oposição ao governo, igual não queria ouvir que era intencional, porque é insuportável, né? É muito duro. Então, esse 1 ano e meio tem sido um ano de enorme militância mesmo para mim, nesse sentido de defender o direito à saúde, de defender a vida, e também uma fase muito intensa de produção acadêmica e científica em razão dessa demanda que existe, né? Tanto internacional como nacional. Então, a gente está trabalhando muito. E tem o fato de eu ser casada com um infectologista e intensivista que está na linha de frente diariamente, trabalhando como um louco também, já há 1 ano e meio, nós dois trabalhando muito, nós dois envolvidos com a pandemia
de corpo e alma. Né? Então, é de fato um momento muito difícil, né? Muito, muito difícil. A gente está muito cansado, muito preocupado e com essa sensação enorme de impotência por tudo que aconteceu e a gente não foi capaz de evitar. Então, de fato, um momento único. Eu diria, Davidson, de que, olhando para trás, por um lado, eu fico muito feliz por ter antevisto, né? Eu acho que não pode ter felicidade maior de um acadêmico do que isso, né? A gente é pago pelo Estado, eu estudei sempre em universidade pública e trabalho em universidade pública, a gente é pago pelo Estado para pensar, para produzir conhecimento, para compartilhar esse conhecimento e ajudar o nosso país a ser mais justo, a se desenvolver do ponto de vista humano e tecnológico, de todos os pontos. A gente é pago para isso, né? É o nosso dever, inclusive nosso dever defender os direitos das pessoas. Então, por um lado, eu fico feliz por ter visto, isso ia acontecer, a pandemia era absolutamente previsível, mas, ao mesmo tempo, eu fico devastada pelo fato de que nós, não era só eu, outros colegas estavam muito preparados e não nos deixaram fazer. Né? Quer dizer, a gente tinha condições de ter feito uma resposta e a gente não conseguiu fazer por razões políticas. Né? Essa é uma fratura, um trauma que a gente vai levar para o resto da vida. E, por falar nisso, as trevas caíram, eu vou acender a luz aqui. Deise, eu vou aproveitar para engatar, então, nossa pergunta, caminhando já para o final, que é a seguinte: você é uma voz respeitada, super ouvida, que ganhou uma projeção muito grande, bem ou mal, nesse momento trágico que a gente está vivendo, né? Mais de 500 mil de mortos pela pandemia, e você conseguiu oferecer para a sociedade brasileira uma linha, né? Uma linha de raciocínio, linha do tempo, como você chamou, mas o seu estudo com o Fernando White e outros, é um estudo que mostra justamente a intencionalidade que pode ser o início de um processo penal internacional contra o governo Jair Bolsonaro pela maneira como ele está conduzindo a pandemia, com base nessa loucura da imunidade de rebanho, imunidade coletiva, como a gente vem chamando, inclusive na CPI. Então, para a gente fechar, eu queria comentar a respeito disso e engatar uma pergunta no seguinte sentido. Já está claro que foi tudo deliberado, ou pelo menos que houve uma grande dose de intenção nisso que a gente está vivendo hoje. A ideia de AIA, né, ou da AIA, que muito pouca gente conhecia, hoje está sendo difundida como uma possibilidade real para a gente encaminhar a nossa solução. E como você já trabalhou com justiça de transição, me parece haver aí um gancho que é o seguinte: o Brasil vai demorar a se recuperar dessa tragédia que a gente está vivendo. E para a gente recosturar, se isso é possível, o tecido social da nossa própria sociedade, vai ser necessária um pacto, vai ser necessário algum tipo de reconciliação nacional daqui para frente. Como é que você vê isso? Eu sei que é uma pergunta difícil, é uma pergunta que ainda está em aberto, mas como é que você, vislumbrando já o futuro do pós-pandemia, visualiza essa possibilidade de uma recomposição nacional? Eu ia te fazer uma pergunta até por um outro caminho, de comparar com os países, mas eu acho que tudo que você falou para a gente hoje convida a essa pergunta. Como é que vai ser essa transição rumo à reconciliação num país com mais de 500 mil de mortos, talvez 1 milhão de mortos, se tudo der errado até o fim desse processo? Guilherme, a gente só pode perdoar quem pediu perdão. E a gente só pode se reconciliar quando existe disposição de reconciliação. As forças que ocupam o governo federal hoje, elas têm uma natureza política de embate. Né? Quer dizer, os desdobramentos agora nas últimas horas são impressionantes, cada vez mais estratégia Cannon, cada vez mais a estratégia dos supremacistas norte-americanos, sem nenhuma vergonha, sem nenhum escrúpulo, sem... Então, para mim, nesse momento é muito difícil pensar em reconciliação na medida em que eu não vejo no campo que é responsável por essa catástrofe sanitária e por todos esses crimes, eu não vejo nenhuma disposição de reconciliação por aspectos ontológicos. É uma forma de fazer política que se assenta na propaganda, essencialmente, né? São containers vazios, se pode colocar qualquer coisa ali dentro, né? Então, não me parece que...
que o discurso pró-composição seja compatível com a estratégia política que levou esses setores até o Estado brasileiro, né? Que é algo apavorante, né? Quer dizer, é algo que em toda a pandemia a gente lida com extremistas, lida com movimentos anti-vacina, lida com comportamentos erráticos, fake news, mas que isso aconteça dentro do Estado brasileiro é algo maior que nós vamos ainda estudar por muito tempo. O impacto disso que está acontecendo de 1 ano e meio para cá na saúde pública é devastador. A saúde pública brasileira tinha diversos trunfos que foram ou completamente destruídos ou estão muito comprometidos. E talvez uma das coisas que mais nos preocupa é a ideologização das políticas de saúde pública, que fica aberta, quer dizer, quando a militarização do Ministério da Saúde brasileiro vai muito além da questão da resposta à pandemia, né? Ela atinge outros temas que são a porta aberta para essa cadeia de mando que vem do Palácio do Planalto e retrocessos, que são retrocessos brutais, que vão se refletir sobre os indicadores de saúde da população brasileira. O descrédito das autoridades sanitárias, tudo que a gente tinha evoluído em matéria de cultura de imunização. Então, o rombo na saúde é um rombo extraordinário. E a forma como esse rombo se comunica com o resto, ela é extremamente curiosa, porque, no meu entendimento, o SUS é o grande florão da democracia brasileira, é a grande política redistributiva, e a gente precisa cada vez mais dizer isso, porque, infelizmente, a população, nem com pandemia, no início até a gente teve uma certa consciência e depois essa temática se perdeu diante do rumo que a resposta brasileira tomou. Mas o que acontece quando a gente ataca com tanta força o grande mecanismo redistributivo da democracia, né? O que vai acontecer conosco? A mobilização dessas forças. Aí, Ricardo Barros, por exemplo, é um velho conhecido nosso, não só porque ele foi ministro do Temer, mas porque ele tem uma atuação anti-SUS claríssima. O atual ministro da Economia, o Guedes, é claramente a favor do voucher de saúde, né? Quer dizer, aquela ideia de que dá o voucher e para ele, o pobre, né? O que ele diz, o pobre vai em qualquer serviço de saúde, inclusive no Einstein, né? E aí ele consegue pagar com esse voucher. Então, essas visões que estão aí de saúde, nesse momento que vai suceder o controle da pandemia, se é que nós vamos conseguir controlar a pandemia, porque vem as variantes aí, né? Já temos a Delta e vem muito mais por aí. Então, é algo que não me parece simpático à reconciliação se essas forças continuarem onde elas estão. Se elas forem demovidas de onde elas estão por uma razão ou outra, aí é realmente um trabalho de reconstrução, porque isso é muito impressionante. Como se destrói rápido, né? É avassalador. Agora, a gente que estuda esses fenômenos sabe que muitos elementos que foram potencializados por essas forças políticas já estavam presentes antes, né? O potencial emocional da saúde, é o caso da fosfoetalonamina, a gente viu como ela é capaz de mobilizar, como a Dilma ainda era presidente, né? E sancionou uma lei que desautorizava a Anvisa completamente, né? Uma lei que, se não me equivoco, é o único projeto de lei que foi apresentado pelo atual presidente da República, que prosperou. A USP, que foi obrigada a produzir esse medicamento, né, e entregar esse medicamento sabendo que ele não era promissor, até que o STF declarasse a inconstitucionalidade dessa lei. Então, eu lembro muito também das unidades básicas de saúde sendo invadidas e os profissionais de saúde agredidos fisicamente na crise da febre amarela em 2018. Então, esses elementos, eles estavam aí, gravitando, e os extremistas foram extremamente hábeis em captar todos esses elementos. Saúde é complicado mesmo, mas ao mesmo tempo a gente era muito bom nisso, né? Então vamos ter que reconstruir, né? Vamos ter que reconstruir o que foi destruído. Não vai ser fácil, e como essas forças extremistas vão persistir no cenário político, isso também vai ser importante, né? A gente vai conseguir tirá-las do aparelho de Estado e elas vão continuar com topete, elas vão continuar fortes, né? Porque se elas continuarem, vai ser muito difícil, né? Vai ser muito difícil para nós. Tanto que o negacionismo,
que se manifesta tanto pela negação estrita como pela banalização dos dados, no nosso caso das mortes e dos casos, ele surge justamente para reabilitar pessoas que cometeram monstruosidades, pessoas que colaboraram com o nazismo, que colaboraram com o fascismo dentro do espaço público, né? Então, o negacionismo ele tem como elemento crucial tornar possível que os monstros continuem agindo politicamente, se candidatando, tendo cargos e etc. Né? E sempre invertendo o ônus da prova. Né? Quem tem que provar que houve um massacre, quem tem que provar que aconteceu esse número de mortos, né? Exemplo do presidente da República pegando um relatório falso do Tribunal de Contas da União para dizer que não tinha tantos mortos, os exemplos são enormes, né? Quer dizer, nós vamos continuar convivendo com a narrativa negacionista, né? Nós vamos continuar convivendo com a narrativa que desautoriza as autoridades sanitárias, até onde eles vão, até onde a gente vai deixar que eles vão, né? Sobre AIA, o debate no Brasil seguiu muito esse caminho de que a gente necessariamente precisava ir para a AIA para punir crimes contra a humanidade e genocídio. Não, nós mesmos podemos punir crime contra a humanidade de genocídio, né? A gente pode, claro, discutir sobre o Tribunal Penal Internacional, não tem problema nenhum, mas essa discussão começa antes, está ali no início do Estatuto de Roma. Cada Estado deve aplicar o Estatuto de Roma dentro do seu território, e o Brasil é signatário do Estatuto de Roma. Então, em princípio, é o Judiciário brasileiro que tem que aplicar. Né? A gente só vai à AIA se o Brasil não cumprir esse papel. Né? Então, eu me preocupo menos em discutir as chances em AIA e me preocupo mais em demonstrar a configuração plena dos elementos dos crimes aqui, né? Que é o que a gente fez com a linha do tempo. Mas a gente fez muito mais, Guilherme. A linha do tempo ficou mais conhecida porque demonstra intencionalidade, às vezes não nos deixavam falar, a gente levou muito tempo para conseguir espaço na grande imprensa, não nos deixavam falar, nos cortavam quando a gente começava a falar, né? Que era intencional. Agora, como tu diz, todo mundo sabe, todo mundo fala, mas nós somos os primeiros a dizer, eu tenho muito orgulho disso, mas a gente fez muito mais do que isso. Se tu fores olhar os boletins do Direito na Pandemia, a gente estuda diversos temas específicos, por exemplo, o conceito de atividade essencial numa pandemia, diversos aspectos que podem nos ajudar muito a nos preparar melhor para a próxima, mas só são úteis se alguém quiser conter a próxima pandemia. Agora, se quiser espalhar tudo isso que a gente produziu, e nós e muitos outros colegas, realmente aí a comunidade científica acadêmica brasileira é vigorosa, tinha tanta gente preparada, a gente está acumulando muito conhecimento com essa experiência, agora resta saber se haverá espaço para tudo isso ou não. Deise, o nome deste programa é Eu Vi o Mundo. E a senhora viu o mundo. Eu quero lhe perguntar, então, qual foi o lugar mais fascinante, surpreendente, impressionante que você viu? E que lugar você ainda quer conhecer na vida? Davidson, é uma pergunta tão difícil, porque a gente, quando a gente tem as características da ética, né, segundo o Amos Oz, são a presença e a curiosidade, né? É isso que faz uma pessoa ter uma atitude ética, ou buscar a ética, é estar presente naquilo que está fazendo, estar inteiro ali, e ser aberto, olhar para o outro. A partir do momento em que eu tenho curiosidade pelo outro, eu já estou me encaminhando para os rudimentos da ética, né? Eu vou ser melhor em tudo se eu me interesso pelos outros, se eu reconheço no outro alguém tão importante quanto eu ou mais, e etc. Então, por essa abertura, assim, são tantos lugares fantásticos que eu vi, e ainda mais depois de 1 ano e meio fechado em casa, todos os lugares me parecem encantadores. Mas eu vou te responder com total franqueza e com o meu coração. Eu sou parisiense até a medula, né? Não, com certeza não pelas razões que as pessoas imaginam com Paris, embora eu goste de todo aquele charme e etc. Mas eu acho que porque foi lá que eu encontrei o mundo mesmo. Né? Eu me permiti pensar sobre o mundo lá.
E eu gosto de coisas em Paris que certamente muita gente não gosta. Os lugares que eu vou e as pessoas que eu encontro provavelmente não tem nada a ver com a visão glamurosa ou etc. Mas eu ponho os pés em Paris e eu sou uma pessoa absolutamente feliz. Sem nenhuma... minha relação com os franceses é bem controversa. Eu já arranjei muito rolo na França também. Dentro da minha escola também foi muito controversa a minha relação com os professores. Fiz amigos extraordinários, mas também fiz inimigos. Então, eu não tenho essa... não é uma coisa assim, a França, etc. Não, não, eu tenho minhas broncas com a França, mas também tenho muito amor pela França. São duas coisas completamente diferentes. A gente amar não significa renunciar ao espírito crítico, mas Paris é, para mim, um lugar absolutamente fascinante, que eu gosto de investigar, onde eu gosto de flanar, onde, na verdade, onde a gente descobre gente do mundo inteiro fazendo coisas extremamente interessantes e com muito menos visibilidade do que no mundo anglo-saxônico, e, claro, existe a questão da língua e etc. E querer conhecer, então, nem se fala, né? Eu quero conhecer tudo, praticamente, né? Todos os lugares onde eu não fui ainda, eu gostaria de conhecer, mas eu acho que agora, nesse momento, eu tenho muita vontade de ir para os lugares de linha de frente. Depois de ter vivido esse ano e meio, eu tenho vontade de ir lá nos lugares que são considerados casos paradigmáticos de resposta à Covid-19. E, nesse momento, já eu queria ir mesmo aqui em São Paulo, na comunidade de Paraisópolis, que organizou brigadistas de rua, presidentes de rua, que organizou um sistema de doações, que, inclusive, um sistema bastante mimético em relação à concepção original do SUS, e que, no início da pandemia, conseguiu ter índices muito melhores do que os da cidade de São Paulo, mas depois, com o tempo, os fatores estruturais acabaram determinando o resultado, né, sendo maiores do que essa energia circunstancial, as doações foram caindo, e eu estou louca para ir lá conversar com o pessoal de lá e saber como isso aconteceu, como é que está agora. Então, eu ficaria muito contente de poder ir a Paraisópolis nesse momento, mas eu não posso porque eu ainda não estou completamente vacinada e a gente precisa continuar vivo, né? Deise, que conversa, que delícia poder te ouvir, que prazer tê-la como alguém próximo, inclusive, mas que prazer poder conhecer um pouco mais da sua vida, coisas que a gente não conhecia, certamente quem está nos assistindo também não conhecia. Então, poder descobrir um pouco mais de quem é Deise Ventura para a gente foi excelente. É uma conversa, pelo menos, de que eu saio energizado, né? Alguns assuntos foram pesados, alguns não foram, mas eu acho que teve aí uma energia muito boa nesse papo, e espero que todo mundo que pôde, né, assistir a essa conversa também saia com essa mesma sensação. Então, eu queria te agradecer demais por essa oportunidade, um privilégio tê-la aqui conosco, em mais uma conversa do programa Eu Vi o Mundo, e ficamos aí muito gratos pela sua disposição do tempo, e seguimos juntos. E quem está aí também nos assistindo, siga a Deise nas redes sociais, acompanhe o que ela tem feito, porque é realmente muito importante essa voz no debate que a gente está tendo hoje no Brasil. Obrigado, Deise. Eu que agradeço, eu fico encabulado de falar de mim. A gente, como intelectual e professor, a gente raramente tem a ocasião de falar assim na primeira pessoa e sobre si mesmo, mas com vocês não poderia ser diferente. Eu sou muito fã do trabalho de vocês como professores, como pesquisadores, e também gosto muito de vocês como pessoa. Então, foi um momento muito, muito feliz. Para mim, acompanho muito vocês nas redes sociais, vocês realmente fazem a diferença. Então, me sinto muito honrada e orgulhosa. Muito obrigada mesmo pela generosidade de vocês de me dar esse espaço.